Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu rogo a Santa Maria Madalena e Santa Joana d'Arc que não me deixem cometer nenhuma injustiça nesse vídeo. Nos últimos dias, existe uma polêmica muito grande da deputada Ana Caroline Campanholo e ontem ressuscitaram no Twitter, no X brasileiro, vídeos meus de 2022, 2021, 2020, etc. Para quem não lembra de mim, para quem não me reconhece, porque eu mudei a cor do cabelo, mudei o meu sobrenome, eu sou a antiga Sarah Winter, que tinha o cabelo loiro, curtinho, e agora eu me chamo Sarah Huff, porque eu me casei, esse é o sobrenome do meu marido, eu já estou casada há quase 4 anos, e esse é o nome que eu uso há pelo menos 4 anos, ok? Atualmente eu vivo em Houston, no Texas. Acho importante dizer que eu não vim com visto de asilo político, eu não sou asilada política, eu vim com visto familiar, estou aqui morando legalmente, tenho green card, etc, etc. Para os fofoqueiros ou curiosos, eu também estaria curiosa de plantão. Eu gostaria de... e eu peço desculpas, não é uma mania de quem quer se achar mais, já fazem muitos anos que eu não gravo em português. Eu geralmente gravo muito conteúdo em espanhol e algum conteúdo em inglês, então algumas vezes eu vou ter alguma dificuldade na fala, ok? Não ela tá achando que ela é internacional. Não, acontece. Se você mora fora, você sabe o que acontece, ok? Então eu gostaria de falar sobre esses vídeos onde estão me conectando com a Ana Caroline Campanholo. Eu não costumo me atualizar sobre a política do Brasil, porque, como muitos sabem, isso me fez muito mal ao meu filho, mal à minha família, e para quem não se lembra, eu sempre serei a primeira presa política da ditadura do STF no Brasil. Ninguém vai apagar a história, ninguém, podem sair por aí por meio mundo, falando, dando palestras, fazendo acordos internacionais. Ninguém muda o fato de que eu fui a primeira presa política. E como primeira presa política, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Sei que existe aí uma briga, uma desavença entre o Carlos Bolsonaro e o que ele quer fazer agora em Santa Catarina e a deputada Ana Campanholo. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Acho que eles são dois adultos que poderiam resolver isso, inclusive de maneira privada, por intermédio do partido deles. Mas o importante é falar sobre os vídeos. As pessoas estão conectando vídeos meus de 2021, 2022, como se eles fossem recentes e como se eu estivesse apoiando a Ana Caroline Campanholo. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Não apoio a Ana Caroline Campanholo e não gosto dela como deputada e não gosto dela como ser humano. Gostaria muito, pela grande influência que ela tem nas moças brasileiras, que um dia ela se convertesse e fosse uma cristã de verdade. Não tô aqui para fazer fofoca sobre a vida pessoal dela, mas, na minha opinião, ela não é exemplo para absolutamente ninguém. Dito isso, vi que ela publicou um vídeo onde as pessoas fizeram vários montagens de vídeos meus e dela, onde parece que eu apoio porque ela está dizendo que o Bolsonaro está preso por própria incompetência dele. Também não estou gravando esse vídeo para falar bem ou mal do Bolsonaro. Eu só falo a minha única opinião. O Bolsonaro cometeu diversos erros. Muitos mesmo. Mas quem não comete? Todo mundo é humano. Inclusive, eu acredito que o maior erro que ele cometeu foi ter abandonado a base, ainda que ingênua, politicamente ignorante e pequena, que ele tinha. Estão acusando a Ana Caroline Campanholo de ser traidora do Bolsonaro. Realmente, o Bolsonaro elegeu ela se elegeu na onda do Bolsonaro, como muitos outros, e agora que aparentemente ele está
morto politicamente, ela consegue vislumbrar que existe uma nova direita nascendo no Brasil que é totalmente independente do Bolsonaro. O que, na verdade, é uma coisa até que boa. Porque em nenhum lugar as pessoas podem ser reféns de um único político ou de uma única ideia a fim de se desenvolver. Está tudo bem que as coisas mudem. Não tem problema que as coisas mudem. Mas um aspecto é a lealdade. Ela deveria ser leal ao Bolsonaro. Mas o Bolsonaro também não é um grande exemplo de lealdade. Ele deixou para trás grande parte das pessoas que o apoiaram. Inclusive eu. Eu fui a primeira. E depois disso, só foi ladeira abaixo. Isso foi um dos grandes erros do Bolsonaro. Apesar disso, eu não acho justo que agora, porque ele está politicamente quase irrelevante, que pelo que ele fez comigo e com todos os outros presos políticos, que a gente deseje o mesmo para ele. Querendo ou não, o cara tomou uma facada, ele tentou. O que eu posso dizer? O Bolsonaro tentou. Escutou pessoas erradas, tomou muitas decisões erradas, mas a gente não pode falar que ele tá preso por culpa dele. Ele tá preso porque existe uma instituição antidemocrática e ditatorial no Brasil que o colocou nessa condição. Não é próprio da virtude da justiça atribuir a culpa ao injustiçado. Porque assim como eu fui injustiçada, milhares de outros foram injustiçados, o Bolsonaro também está sendo injustiçado. O que me chama a atenção é que eu e a deputada Ana Campanholo nos envolvemos em uma discussão pública em dezembro de 2022. Eu não vou editar esse vídeo. Por favor, editores de plantão, apareçam aí com esses vídeos, façam cortes aqui do meu vídeo para que a gente possa trabalhar divulgando a verdade. Eu roguei de joelhos, pedi para que as pessoas não ficassem acampadas na frente do quartel. Eu fui treinada na Ucrânia. O professor Olavo de Carvalho disse várias vezes, tem uma única pessoa no Brasil que sabe o que é militância. Essa pessoa era eu. Eu já sabia o que iria acontecer. Eu já sabia, eu tinha a capacidade técnica de previsão do que iria acontecer. Você não precisa ser um médium, você precisa ter conhecimento histórico e causal de fatos para você conseguir fazer previsões políticas de um futuro ali a curto, médio e longo prazo. Foi o que eu fiz. Eu sabia que todo mundo ia ser preso. Eu sabia que todo mundo ia pagar o preço. Os políticos bolsonaristas, todos eles incentivaram. Todos eles incentivaram. Inclusive a Ana Campanholo. Quando eu usei as minhas redes sociais para falar, saiam daí, não vão, não vão. Ela foi lá e publicamente escreveu, fecha a boquinha, cala a boca, não se mete aonde você não sabe. Foi uma briga pública, as feministas se regozijaram com isso, onde eu estava contra as pessoas irem aos quartéis e ele estava a favor. As mesmas estratégias que a deputada Ana Campanholo hoje acusa o Jair Bolsonaro de ter feito, praticado e submetido aos outros, e por isso agora ele estaria pagando pagando o preço, estando preso, são as mesmas estratégias que ela apoiou. Agora ele está fingindo que nunca apoiou, ela está se fingindo de limpinha. Isso é muito feio, cara. Isso é muito feio. Ela não está preocupada de nenhuma maneira com uma formação da nova direita, com o desenvolvimento do conservadorismo no Brasil e muito menos com o futuro do Jair Bolsonaro. Ela está preocupada com o exercício e a perpetuação
do poder aí na região de Santa Catarina. O que ela quer saber é sobre o projeto de poder dela e de aliados aí em Santa Catarina. Me dói muito o coração saber que, apesar do Jair Bolsonaro não ser o melhor em lealdade, que aqueles que chegaram ao poder também não são. Não acho justo que aqueles que sofremos abandono pelo Bolsonaro o abandonemos agora. Não acho justo, porque isso é uma atitude anticristã. Não acho justo que os abandonados pelo Jair Bolsonaro riam, fiquem contentes e sintam prazer com a sua eminente prisão. Porque isso é anticristão, é sádico, é demoníaco. Deputada Campagnolo, a senhora tem muito o que discernir sobre a prática da sua cristandade, principalmente sendo um grande exemplo em termos de números e popularidade para as moças do Brasil. Por favor, não me vinculem a ela. Eu acredito que a direita perdeu no Brasil, sim, por muitas estratégias erradas. Muitas mesmo. Mas não acredito que as injustiças que o Jair Bolsonaro, que os presos políticos no Brasil sejam coerentes com os erros estratégicos que eles cometeram. Há uma disparidade sem tamanho. E isso jamais deve ser apoiado. É isso que eu gostaria de falar. Aqueles que me perguntam, e eu já recebi muito essa pergunta. Você perdoa o Jair Bolsonaro? Eu vou falar pra vocês que dói muito. Dói muito. Aí, pelo mundo afora, eu já encontrei o Eduardo Bolsonaro algumas vezes, pessoalmente. Demos a mão, conheci o meu marido. É muito difícil ser palestrante nos mesmos eventos que ele, onde eu falo sobre feminismo e ele fala sobre os presos políticos. E eu tô lá sentada na plateia e nunca houve nenhuma menção. É muito difícil, foi muito difícil quando eu fui presa, escutar o Carlos Bolsonaro dizer que ele não me conhecia, ele não sabia quem eu era. Quantidade de fotos e vídeos que eu tinha com todos. Enfim, foi muito difícil. Doeu demais. Ver a direita brasileira me tratar como uma leprosa. Me tratar como se eu fosse a causadora de uma grande ruptura. E depois ver que 2 anos depois, tudo aquilo que eu fiz, fizeram pior. E pagaram pior. E aí a direita começou a entender que nada disso haveria acontecido. Se o Jair Bolsonaro tivesse, o dia que eu fui presa, se ele tivesse levantado, tivesse ido lá na Polícia Federal e falasse, abre essa cadeia agora, tira ela daí. Nada disso teria acontecido. Foi naquele dia, naquele momento, que a ditadura do STF começou. E vocês deixaram, e vocês apoiaram. A direita brasileira apoiou por um momento. Mas tá tudo bem. O que passou, passou. Deus me abençoou com uma vida maravilhosa aqui nos Estados Unidos. Meu gato quer comer. Eu tenho um marido maravilhoso. Eu tenho stepkids. Não sei, eu não sei falar isso aí mais. Hijastro, esse é espanhol. Não sei, gente. Eu falei, tem problema. Quem mora fora tem problema pra falar. Enfim, eu tenho uma família maravilhosa aqui. Eu tenho uma casa maravilhosa, frente à praia.
E o que passou, passou. Eu perdoo. Eu perdoo todos aqueles que me trataram como se eu fosse um nada. Inclusive, eu perdoo o Jair Bolsonaro. Me dá tristeza que ele tenha que passar exatamente por tudo que eu passei. E talvez, muito provável, até pior. E gostaria que isso não acontecesse com ele. Porque apesar dos erros estratégicos que ele cometeu, ele não merece isso. E muito menos os presos políticos também não merecem isso. De novo, deputada Campagnolo, acusar e legitimar os injustiçados pela injustiça de um ditador não é a coisa mais cristã a se fazer. Não sigam ela não, gente. Não sigam esse exemplo, não. E não me vinculem a essa mulher, porque ela é essencialmente má. Ainda que existe uma parcial razão de a direita brasileira não precisa ficar refém do bolsonarismo. As pessoas aqui nos Estados Unidos é tão lindo a maneira com que o conservadorismo se desenvolve aqui. É tudo muito freedom, é tudo muito livre, tudo muito liberdade. Você não precisa ter um chefe que te diga o que fazer. Você faz aquilo que você quiser e eles são tão organizados aqui, enfim. Espero que o Eduardo um dia ensine as pessoas do Brasil o que é a militância aqui, porque isso eu já não farei mais. Não farei mais. Eu tenho outros deveres de Estado: ser mãe, ser esposa e ser professora dos meus alunos. A minha missão é espalhar as ideias do professor Olavo de Carvalho pelo mundo, o que eu já fiz em mais de 25 países. Enfim, esse era meu recado. Não fiquem tão focados em política, em politicagem. Vão pra igreja. Leiam a Bíblia, vão pra igreja. Pratiquem a sua religião cristã. Recebam sacramentos. Casem, tenham filhos, criem os filhos para as virtudes. É isso. Eu criei esse canal só para esse vídeo aqui. Quem sabe de vez em quando eu posto alguma coisa. Então, segue aí. Beijinhos. Deus abençoe.